Muitíssimo bom dia, paz do Senhor. Vamos nessa para nossa leitura da palavra, para nossa leitura das Escrituras. Como é bom a gente estar reunido mais uma vez para adorar o Senhor, buscar a face dele, a presença dele. Seja muito bem-vindo, estou vendo muita gente chegando aí, que Deus te abençoe, que ele fale conosco hoje, que o Espírito Santo se derrame, que a gente escute da voz dele também através das Escrituras e da sua palavra, de sua presença. Como é bom estarmos aqui reunidos, viu? Que Deus possa te abençoar muito. Estou vendo muita gente chegando aí. Estamos no dia 81 de 100. Meu Deus, que bênção! Como o tempo voou, como o tempo passou rápido, como as coisas foram rápidas, mas porém profundas, não é verdade? 81 dias. Que Deus possa te abençoar, que a glória dele possa vir sobre a tua vida hoje, que o Espírito Santo fale conosco. Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa ter um entendimento preparado pelo próprio Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo venha sobre nós, que o Senhor se derrame, que a tua presença venha sobre nós aqui, que ao aprendermos na tua palavra, ou ao mergulharmos na tua palavra, o teu Santo Espírito venha nos instruir, nos presidir. Abre nesta hora o nosso entendimento, meu Deus, para que nós possamos aprender diretamente de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua direção, precisamos do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Vem sobre nós, em nome do Senhor Jesus, eu oro, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos nessa então? Vamos mergulhar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas hoje. Nós estamos então em meio aos evangelhos e como eu já te disse, os evangelhos são ricos demais. É difícil você conseguir, em uma live de 1 hora, falar tudo que os evangelhos têm. Tanto que eu até anunciei ontem que, possivelmente, em algum momento eu faço um curso aí, aulas específicas sobre os evangelhos, porque a gente tem que aprender muito sobre aquilo que Jesus Cristo fez quando esteve na Terra, tá? Então se prepara aí, que em breve vem novidade, tá bom? Falando em novidade, inclusive, as aulas do começo já estão no YouTube. Então acessa lá, Felipe Parente, direto lá no meu canal do YouTube. Se inscreve, comenta no vídeo, dá um like no vídeo, pra gente fazer pulverizar, espalhar para os 4 cantos da terra essas lives da Bíblia, que agora vão ficar eternizadas lá no YouTube. Então, se eu não me engano, no YouTube já está até o dia 11º ou 12º. Então corre lá, acessa Felipe Parente, se inscreve no canal e começa a assistir. Tudo bem? Vamos nessa? Vamos mergulhar no que a palavra de Deus tem pra gente hoje? Naquilo que o Espírito Santo vai falar conosco? Nós estamos no meio do Evangelho de Marcos. Evangelho esse escrito por João Marcos, mas a tradição já nos faz entender que são os relatos de Pedro, na verdade. Então é mais ou menos como se Pedro estivesse ditando o que ele viveu. Ele não escreve um evangelho, Marcos não é um dos discípulos. Marcos era um companheiro de Pedro e mais para frente viajou inclusive na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então ele escreve esse evangelho com a intenção de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, ou ele é o Senhor, tá? Então, ó, vou pegar desde o começo ali, ó, só para você entender. Jesus é o Filho de Deus, ou Jesus é o Senhor. Ele escreve com essa intenção para mostrar que, assim como Mateus estava escrevendo para o público judeu, agora ele está escrevendo em geral, mostrando que Jesus é o Senhor, ou Jesus é o Filho de Deus. Começa então nossa leitura hoje em Marcos capítulo 12. Nós terminamos ontem no 11, hoje retomamos e começamos em Marcos 12. De imediato ele vai falar a mesma parábola que também já tinha sido mencionada em Mateus, dos lavradores maus. O que seriam esses lavradores maus? Aqueles que o Senhor arrendou a terra para eles plantarem, e quando o Senhor manda um servo para pegar o fruto da colheita, eles espancam, não aceitam esse servo e mandam embora. O Senhor manda 3 vezes, até que chega no final ele fala, calma aí, eu vou mandar o meu filho, eles não vão desamparar o meu filho. Mas pelo contrário, eles falaram, se a gente matar o filho, a gente vai ficar com a terra como herança. Eles matam o filho e não respeitam. Por isso ele está dizendo, ele está fazendo uma analogia com ele mesmo. Ele era o filho vindo ao mundo e eles o estavam rejeitando. Por isso ele diz lá no versículo 10, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal e angular. Ele está falando dele mesmo, então, como as pessoas o estavam rejeitando e como ele era a pedra angular, a pedra principal de uma construção. Tudo bem? Continua lá nesse mesmo capítulo,
o que nós já tínhamos visto em Mateus também, mas vou mencionar de novo agora, Jesus falando dos tributos e como a gente tem que ser honrado diante da sociedade que nós estamos, diante da sociedade em que vivemos. Perguntam para ele, a gente tem que dar imposto ou não? Ele diz assim, então faz o seguinte, para vocês saberem melhor, pega uma moeda. Quem que está na moeda aí? César, que era o imperador romano. Então faz o seguinte, versículo 14, versículo 16, perdão. De quem é essa moeda? César. Respondeu então 17, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então ele acaba mostrando que nós temos que ter uma conduta exemplar diante da sociedade que vivemos. Por isso, por exemplo, você como empreendedor tem que pagar os seus impostos. Você como pessoa física tem que declarar o seu imposto. Se você se enquadra nessa categoria, porque você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Viva de maneira honrada na sociedade. Como você quer orar por uma cidade que você não honra as taxas dessa cidade? Como você quer orar por um país se você não está de acordo com as taxações ou com os impostos desse país? Imposto, como o próprio nome diz, é imposto, é obrigação. Então ninguém paga feliz, tá? Ninguém fala, oh, que legal, é o mês de eu declarar meu imposto, estou tão feliz que eu vou pagar o imposto. Ninguém faz isso, mas é uma obrigação. E ele está dizendo, se é de César, dá a César, e aí você pode dar a Deus o que é de Deus. Tudo bem? Continua o texto, ele mostrando um pouco sobre a ressurreição para os saduceus, porque os saduceus eram uma linha derivada dos fariseus que não acreditavam nessa ressurreição que haveria de acontecer. Eles vêm tentando fazer um enigma, toda hora os fariseus e saduceus estavam tentando pegar Jesus com enigmas. Eles vêm dizendo assim, calma aí, Senhor, a gente sabe na lei do resgate que se um cara morre, a esposa dele, o irmão pode se casar com ela. Aí eles falam até um enigma assim absurdo, hipotético. Imagina uma família que tem 7 irmãos, todos vão morrendo e essa mulher vai se casando com todos os irmãos pela lei, porque é possível, é determinado. Na hora da ressurreição final, ela vai ser esposa de quem então? Se ela tem vários esposos dentro da mesma família. Jesus fala, cara, vocês estão viajando, porque na ressurreição, olha o que ele diz, deixa eu ler para você, quando ressuscitarem dos mortos, versículo 25, não vão se casar, não vão se dar em casamento, são como anjos nos céus, ou seja, esse conceito não vai existir lá, tá? Então Jesus fala, vocês estão querendo perder tempo com pormenores, sendo que vocês estão perdendo o principal, que é eu que já estou aqui, vocês estão querendo discutir lei ou detalhes da lei que não vos cabe saber, é mais ou menos o que ele está dizendo. Inclusive ele continua o mesmo texto mostrando qual que era o verdadeiro mandamento. Como se dissesse, vocês conhecem os mandamentos de Moisés, você sabe o que Moisés está falando, mas há um verdadeiro mandamento. E o verdadeiro mandamento, e o principal mandamento, versículo 29, versículo 30, ama ao Senhor teu Deus, do capítulo 12, de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esse. Então o amar a Deus e o amar ao próximo, ele mostra então que a base do mandamento é o amor e não mais a lei. Tudo bem? Então lá está ele mostrando de novo, censurando os escribas, dizendo vocês, versículo 38 e 39... Os escribas andam com vestes maravilhosas, saudações nas praças, se sentam nas primeiras cadeiras da sinagoga, mas ao mesmo tempo devoram a casa das viúvas. Para justificar suas longas orações, eles vão sofrer juízo. Então o que Deus está mostrando? Sempre tem pessoas que vão viver na aparência. Então aqui, vão se vestir com vestes sacerdotais, vão sentar na primeira fileira da sinagoga, mas na verdade eles estão devorando a casa da viúva, eles estão sendo injustos. Então Jesus está mostrando, eu conheço a raiz, eu conheço todas as pessoas pela sua raiz. Então Jesus mostra isso, inclusive ele exemplifica com uma história muito importante que não estava lá em Mateus, nós vamos ler agora em Marcos, de uma senhorinha, né, uma viuvinha, que chega para dar sua oferta. E ali está todo mundo com imponência, trazendo sacos e rios de dinheiro, mostrando para todo mundo que está doando. E aquela viúva pobre vem ali, Jesus estava só observando. Versículo 41 e 42. Jesus observava e, versículo 42, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante, um negocinho pequenininho, centavos esse quadrante, ela deposita ali. Jesus chama todo mundo e fala para os seus discípulos, vou ensinar para vocês. E o que é legal de Jesus Cristo, que ele ensina na prática. Ele chama os seus discípulos e diz assim, deixa eu ensinar para vocês. Essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos que os outros ofertantes. Porque todos os ofertantes
trouxeram o que sobrou. Ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para o seu sustento. Essa da sua pobreza em grego é a capacidade de flexibilidade. É o mesmo princípio da asa do avião, por exemplo, que curva, curva, curva e volta de novo para o mesmo lugar, não quebra. Então o que ele está dizendo é, essa mulher, do seu momento de maior extremo, foi nesse momento que ela confiou em Deus. Isso tem que ser um ensinamento pra gente, porque às vezes a gente espera, tá na bonança, tá quando ganhou aquela gorda da comissão, ou quando recebeu aquele aumento de salário, aí a gente faz uma ofertinha ali, rapidinho, do que sobrou. Não, do momento de maior dificuldade, aquela mulher trouxe monetariamente, ou centavos. O valor monetário era irrisório, mas no seu coração e espiritualmente foi a oferta mais valiosa. Que maravilha isso! Ele faz uma mudança e começa o capítulo 13, já na parte do sermão profético, do princípio das dores, da grande tribulação, do final dos tempos, como aconteceu lá em Mateus também, no final ele vai repetir essa mesma linha de narrativa, essa mesma linha de história no final de Marcos. Lá vem ele dizendo então, primeiro, os discípulos, lembra que eles entraram em Jerusalém? Os discípulos estão passeando com ele ali, mostrando, cara, olha que templo lindo, hein, Jesus? Meu Deus, olha essa parede, olha essa coluna, olha essas pedras. Eles estão mostrando o Senhor, como admirado eles estão com o templo. Versículo 1 do capítulo 13, perdão. Ao sair do templo, os seus discípulos disseram, mestre, que pedras, que construções. Jesus disse, vocês estão vendo essas construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Inclusive essa foi a base na lei que eles encontraram para acusar Jesus e mandá-lo para a cruz. Então essa frase não foi aleatória, ele está falando profeticamente, o templo vai cair, mas eu vou reerguê-lo, ou seja, eu vou ressuscitar, mas ele sabia que se ele falasse isso, seria condenação na lei. Então tudo foi planejado por ele. Aí ele senta ali no Monte das Oliveiras, sentado, olhando para o templo, ele começa a falar sobre os fins dos tempos, como os fins dos tempos aconteceriam. Vou discorrer um pouco para você, claro que o nosso foco principal vai ser quando a gente chegar em Apocalipse. Lá vem ele dizendo assim, ó, olha, não se engane, hein, versículo 5, muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Vocês vão escutar, versículo 7, falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem, é necessário que isso aconteça. Nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, vai ter terremotos em vários lugares. Esses são os princípios das dores. Esses são os tempos que nós estamos vivendo agora, gente. Terremoto em vários lugares, nação contra nação, é gafanhoto que vem da Argentina, é uma loucura. Tudo isso é uma análise apocalíptica, nós estamos vivendo nesse período, Deus está preparando o seu cenário. Quando isso vai ser, a gente não sabe, porque a Bíblia mesmo vai dizer, vou te mostrar aqui. Mas, o que é necessário então? Qual que tem que ser o foco da nossa preocupação? Preste atenção no versículo 10. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, frase de hoje aí. Pregue o evangelho em todas as nações. Melhor, é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. Então o Mauro, que é criativo demais aí, eu sei que ele já vai fazer uma arte top. É necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. Como eu posso ver todas as nações recebendo da glória de Deus, porque por esse cenário que ele está mostrando. Olha só o que ele diz, naqueles dias, versículo 19, haverá tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Já está falando da grande tribulação. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Muitos vão vir dizendo, eu sou Cristo, eu estou ali, estão ali. Não acredita, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para lhe enganar até os eleitos. Mas, naqueles dias após a tribulação, após a grande tribulação, versículo 26, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Você lembra comigo a nossa linha de interpretação escatológica, pré-tribulacionista, dispensacionalista, você lembra desse termo aí? No nosso entendimento, então, a igreja sobe aos céus, o arrebatamento acontece, fica nas bodas do Cordeiro, na terra ocorre essa grande tribulação, reinado do anticristo, as 7 semanas de Daniel, tudo que a gente falou, e aí quando isso termina, quando termina esse período, há o retorno de Cristo nas nuvens para o milênio, para reinar em paz com os seus santos, tudo bem? É só para a gente entender, eu vou voltar nisso em Apocalipse para você se focar, e aí há uma análise escatológica aqui do próximo texto, tô parecendo carioca, próximo texto, que muitas pessoas analisam, por quê? Aprendei sobre a figueira, ele diz no versículo 28. Quando os ramos da figueira brotarem, o verão está próximo.
A figueira, escatologicamente, nós sabemos que na Bíblia a figueira é a figura de Israel. Então muitas pessoas analisam aqui que, calma aí, quando a figueira brotar é quando Israel voltar a existir como nação, porque Israel ficou muitos anos sem ser uma nação, inclusive. Em 1948, essa nação voltou a existir numa conferência da ONU. Um brasileiro, inclusive, ali envolvido na questão, declararam Israel uma nação novamente. Então ele está dizendo, quando a figueira brotar, ou seja, quando a nação voltar a existir, está chegando o verão. Quanto tempo dura uma geração? Aí é outra história, tudo bem? Aí não dá para ficar conjecturando. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Porque, olha o que ele está dizendo no versículo 30. Não passará esta geração, a geração da figueira que floresceu, sem que tudo isso aconteça. Então nós estamos na geração da figueira que floresceu. Quanto tempo dura essa geração? Aí é outra história. Porque ele já diz, nem tenta ficar fazendo matemática e conta, versículo 32. Daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Nossa função é vigiai e orai, porque você não sabe quando será o tempo. Tudo bem? Estamos comigo aqui? Então não dá para ficar cravar, vai voltar a tal dia, vai voltar a tal hora. Eu cresci na igreja, gente, o que eu já vi gente dizendo, essa é a década, nós não vamos entrar no ano 2000, já estamos em 2020. Então, estão comigo aqui? Não dá para ficar cravando isso, porque a escatologia tem margem para muita interpretação, tem margem para muita análise. E ele mesmo já deu a dica, ó, ninguém sabe essa hora, nem o filho, só o pai. Então não vai ficar tentando perder tempo e dizer, ó, esse mês. Não, tenho certeza que ano que vem. Que você vai ficar se frustrando e vai perder tua comissão principal, que é vigiar e orar. E, versículo 10, pregar o evangelho em todas as nações. Mais uma vez, é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. Então, depois que ele falou isso, dá uma pausa de novo nessa história escatológica, e ele começa a mostrar como foi a trama para tirar a vida de Jesus Cristo. Era perto da Páscoa, os principais sacerdotes e escribas tentavam prendê-lo ou tentavam fazer uma trama de como prender, de como traí-lo. Jesus, no meio disso tudo, está numa casa, na casa de Simão, leproso, veio uma mulher, já lemos isso ontem também, trouxe um vaso de alabastro, ungiu com perfume e derramou na sua cabeça o bálsamo. Os discípulos olharam, e a gente já sabe que discípulo é, em outros trechos nós vamos ver quem reclamou foi justamente Judas, que via tudo como valor, tudo bem? Ele olha e fala, calma aí, esse perfume teria melhor valor se ele fosse vendido e dado para os pobres. E Jesus fala, calma aí, cara, o que você está molestando essa mulher? Versículo 6, ela praticou boa ação comigo, você está viajando. Ela se antecipou, ela está me ungindo para a sepultura, já te expliquei isso ontem. Ela estava preparando para reinar e para depois da sua morte, como ela não ia conseguir ungir o seu corpo, ou honrar o seu corpo, porque ele ia ressuscitar, ela estava fazendo antes. Tudo bem? Por isso, tudo que ela fez vai ser contado durante a história. Onde se pregou o evangelho, vai se falar dessa mulher, o que é uma verdade. O pacto da traição, versículo 10 do capítulo 14. Lá foi Judas, vendeu Jesus Cristo dos principais do sacerdote, alegravam-se e prometeram dinheiro e estavam só esperando o momento certo. Os discípulos começam a preparar a Páscoa, porque Deus sempre escolheu momentos de transição para o seu povo usando a Páscoa. Eles saíram do Egito na Páscoa, nas duas distâncias da presença de Deus no Antigo Testamento. Quando havia uma nova aliança, eles celebravam a Páscoa. Então Jesus diz assim, procura a casa de uma pessoa, fulana de tal, é o dono da casa, pergunta para ele onde está o aposento para que a gente possa comer a Páscoa com os discípulos. Então ele diz, ele vai te mostrar um cenáculo mobiliado, eu tenho tudo ali, faz os preparativos, versículo 15. Eles foram lá, acharam como Jesus tinha dito e prepararam. Então olha como Jesus já sabia antes, procura a casa de fulano de tal, pede para ele o quarto que eu já sei que existe, ele vai preparar o cenáculo e lá eles preparam. Enquanto eles estão comendo, é uma janta tensa, porque é a última janta dele com seus discípulos. É um momento raro, porque normalmente ele está cercado de multidões, agora não tem multidão, agora é ele com seus discípulos sentados à mesa. O clima está pesado, porque Jesus Cristo já lança logo de cara, no começo da janta, antes do entregador do iFood chegar, do Uber Eats, ele já lança antes, fala, ó, um de vocês vai me trair. Aí já fica aquele clima no jantar, aquela coisa, Judas chega e fala, sou eu? Ele fala, é você que já está falando, você sabe, né? Você sabe que é você. Olha lá, de novo, mais uma vez, versículo, enquanto eles comiam, versículo 18, ele falou, um de vocês vai me trair. Versículo 19, começaram a se entristecer, todo mundo pensar, será que sou eu? Ele falou, um dos 12 vai me trair. Eu vou ter que ser entregue, mas ai daquele que vai me entregar.
Enquanto eles comiam, Jesus fez a famosa cena da ceia. Ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo, eu estou entregando por vocês. Esse é o meu cálice, cálice da nova aliança. Bebam em memória de mim. Cantam um hino, versículo 26, e saem para o Monte das Oliveiras. Eles vão para esse monte. Quando eles estão indo para lá, ele chega para Pedro e fala: Pedro, não se escandaliza, cara. O pastor vai ser ferido para que as ovelhas se dispersem. Ele está de novo mencionando Zacarias 13, 7. Já estou no versículo 27, você está acompanhando comigo aí. Pedro fala: jamais, de jeito nenhum. Ele fala assim: Pedro, você não sabe o que está falando. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. 2 vezes antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Ele insistia com veemência, versículo 31. Nem que eu morra contigo, nada disso vai acontecer. Você já conhece a história, né, Pedrito? Muito bem. Jesus vai para o Getsemane. Getsemane é um jardim, um local no monte. E lá está ele. Getsemane significa prensa de azeite. Com a famosa história que ele chama Pedro, Tiago e João, seus mais próximos, e diz assim: gente, fica orando aqui, fica intercedendo por mim, porque eu tô tomado de pavor e angústia. Ele não estava com medo, ele estava começando a sentir o peso do que ele iria carregar por mim e por você na cruz. Então ele estava pedindo intercessão. Você conhece que os discípulos moscaram total, dormiram. Por 3 vezes ele vai e volta, os discípulos estão dormindo. E a conversa de Cristo com Deus é: Senhor, afasta de mim o cálice. Mas eu não quero a minha vontade, eu quero a tua. Como Jesus nos ensina nesse momento, gente, porque ele entendia qual era a sua missão. E quando você entende qual é a sua missão, quando você entende qual é a sua identidade com Cristo, talvez até as pessoas mais próximas de ti não vão dar o apoio que você achava que elas iriam dar, e mesmo assim você prossegue. Porque Jesus podia ter falado: cara, eu tô morrendo pela humanidade, nem os 3 mais próximos que eu formei aqui durante 3 anos sequer podem orar por mim, então eu vou desistir de tudo. Pelo contrário, por amor à humanidade, por amor a mim e a você, ele se entregou na cruz, ele foi embora. Quando ele volta pela 3ª vez, os caras estão dormindo, ele fala: não é possível, versículo 41, que ainda vocês estão dormindo e repousando. Chega! Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue, acordem, despertem. Muito bem. Acontece que Jesus é preso, Judas chega, versículo 43, com espadas, com porretes. Ele diz assim: o traidor tinha dito: quem o beijar, essa é a senha, versículo 44. Então ele diz: mestre, e o beijou. Meu Senhor Jesus, beijo de Judas. Deitaram então as mãos e o prenderam. Um deles, que é o próprio Pedro, sacou a espada, cortou a orelha, já meteu logo a espadada na orelha, e ele falou assim: não, cara, vocês saíram com espadas e porretes para prender um salteador, um ladrão? Todo dia eu estava com vocês no templo e vocês me prenderam. O que está acontecendo é para que as escrituras se cumpram. Estão comigo aqui? Ou seja, não é porque vocês, não é a força de vocês estarem me prendendo, não. Eu estou me deixando prender, tá? Vocês estavam comigo sentado no templo o tempo inteiro, que vocês nunca conseguiram me prender. Estão aqui comigo? Ele chega no Sinédrio, que é o local onde ficavam os sacerdotes, onde ficava tipo uma corte de julgamento, diante do sumo sacerdote. O pessoal começa a tentar achar falso testemunho, até que alguém chega e vai na base do que eu te falei, versículo 58. Ó, eu escutei ele falando, hein, que ele vai destruir esse templo e em 3 dias vai reconstruir, mas não com mão humana. O sacerdote se levanta e fala: isso é blasfêmia, você não vai responder nada. Versículo 61, que me chama a atenção de Jesus Cristo, e tem que chamar a tua atenção. Ele guardou silêncio, não respondeu nada. Ele não respondeu nada. Mais uma vez o sacerdote o interrogou: você é Cristo? Você é o Filho do Deus bendito? Eu sou. Ele sabia que quando ele afirmasse era blasfêmia. Ele sabia: eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, versículo 63, e diz: não precisa nem mais de testemunha. Ele blasfemou, ele é réu de morte. Era o código, era a senha que a galera estava esperando, porque na sequência já pegaram, cuspiram nele, bateram nele, versículo 65, deram murros nele, dizendo: profetiza, 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 dando bofetada nele. Você conhece isso. Pedro estava ali olhando de fora, no pátio, chega uma mulher, uma das criadas ali, e falou: eu conheço você, hein? Você estava lá junto com o Nazareno, não é? Ele já a primeira vez: não, me, não, I don't speak English. Já começou a dar uma disfarçada, mostrar que não era ele. Tá comigo? Não, jamais, versículo 68. Saiu de novo, a criada de novo viu ele: você é um deles sim. Não sou, eu não sou de jeito nenhum. Daqui a pouco: verdadeiramente você é Galileu. Ou seja, a maneira que ele falava denunciou quem ele era. Ele falou: eu não conheço o homem que vocês falam, versículo 71. Quando ele acabou de negar pela 3ª vez, o galo cantou pela 2ª vez, ele se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, caiu em si e desatou a
chorar. Tudo bem comigo? Agora olha que interessante, o galo cantou pela segunda vez, quer dizer que o galo cantou 2 vezes de manhã. Quer dizer que ele tinha cantado uma primeira, e mesmo no primeiro cantar do galo, Pedro não se ateve, que ele ia negar 3 vezes antes do galo cantar 2. Ou seja, ele teve chances de ouvir, mas ele negou, porque Jesus já tinha previsto. Como a pena de morte não poderia ser decretada por um sumo sacerdote judeu, haja visto que Israel estava debaixo do controle do Império Romano, só um governador romano na região poderia realmente condená-lo à morte. Então eles levam a Pilatos, você conhece a história, Pilatos o interroga, Jesus Cristo fica quieto, não se defende das acusações dos sacerdotes, isso admira Pilatos demais, até que um ponto Pilatos fala, cara, eu não sei nem o que fazer direito, como nós estamos na época popular de soltar um famoso prisioneiro, deixa eu pegar o pior dos prisioneiros aqui e trazer diante do povo, com certeza eles devem libertar Jesus. E eles apresentam Jesus e Barrabás, o que eu faço desse Barrabás? Solta! O que eu faço do Jesus? Crucifica! Pilatos fala, meu Deus do céu, cara, eu lavo as mãos, né? Aqui não mostra, tá? Estou falando lavo as mãos porque eu conheço a história. Em Marcos não mostra. Ele fala, que mal fez ele? Eles gritavam cada vez, crucifica. Então, Pilatos, versículo 15, para contentar a multidão, soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Em Mateus a gente sabe que ele lavou a mão, aqui não mostra, tudo bem? Então, baseado nisso, Pilatos o devolve para os romanos. Os soldados o pegam agora, levam para dentro do palácio, num lugar chamado Pretório, como se fosse um pátio dentro do palácio. Reuniram todo o destacamento, todos os soldados ali. E agora vestiram de púrpura, com um manto, uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça, um pedaço de cana na mão, a gente leu também ontem em Mateus, e começaram a dizer, salva rei dos judeus, salva rei dos judeus. O escarneceram, tiraram suas roupas de púrpura que eles estavam brincando ou humilhando, e deram suas vestes de volta para que ele carregasse a cruz. A Bíblia registra um cara chamado Simão, inclusive, o ajudando a levar a cruz. Isso não era comum. Isso mostra que ele estava extremamente ferido e cansado. Ele não teria condições de carregar a cruz sozinha. Então ele leva a cruz. Simão ajuda a levar a cruz. A cruz é colocada num local chamado Gólgota, que significa caveira, local de morte. Então, a gente lembra do texto de ontem. Tentam dar para ele vinho com mirra, ou vinho com fel, uma mistura alucinógena. Ele prova e não toma. Ele não quer. Colocam lá na cruz, rei dos judeus, e finalmente, mais uma vez, versículo 34, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E versículo 37, dando um grande brado, expirou. Já te expliquei que a morte de cruz era por asfixia. Então ninguém que está morrendo de falta de ar consegue bradar. Ele brada para dizer, eu estou em cima da cruz, eu ainda tenho todo o poder, eu ainda tenho toda a autoridade, não é a cruz que está me matando, eu estou me entregando para a cruz. Não é a morte que está me levando, eu estou me entregando para a morte, eu continuo no controle. O centurião, quando vê ele bradando, olha para cima e fala, esse cara é filho de Deus, não é possível. Não é possível que ele não seja quem diz ser, porque eu vejo crucificações toda hora, eu já te falei isso ontem. No dia seguinte, ou depois de 2 dias, no primeiro dia da semana, lá foi Maria Madalena e Maria com aromas para embalsamá-lo. Lembra que é a tradição embalsamar com aromas? Aquela mulher já tinha feito antes, ela tinha tido a visão. Chegaram lá cedo e elas perguntaram assim, versículo 3, quem vai remover a pedra? Porque tinha uma pedra atrapando o sepulcro, era pesada demais. Precisava vários soldados, 2 mulheres indo lá, como que elas vão empurrar? Mas quando elas chegaram lá, versículo 5, elas já, um terremoto tinha vindo, versículo 4 e 5, e um homem de branco tinha remexido a pedra. E elas estavam olhando ali, e ele diz para elas, versículo 6, não fiquem com medo, não vos atemorizais, vocês buscam Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, olha para o lugar onde vocês tinham colocado. Aí o versículo 7, quero te chamar a atenção, vou fazer uma pausa, tomar um gole aqui, do meu chá. Vamos comigo? Só para você entender? Versículo 7. Preste atenção. Anota aí, pega a caneta. Vai, ele ressuscitou, o anjo está avisando para as mulheres. Vai, diga aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Calma aí. Pedro não era dos discípulos? Por que ele só não falou diga aos discípulos? Ele diz diga aos discípulos e a Pedro. A tradição diz que quem ditou a história para que Marcos escrevesse foi Pedro. Então quem está ditando essa história é o próprio Pedro. Ele está dizendo, Marcos, inclui aí que na ressurreição
ele disse, visite os discípulos e avisa Pedro também. No entendimento de que então Pedro certamente não estava mais junto dos discípulos. Por quê? Lembra-se comigo que ele havia acabado de negar Jesus Cristo 3 vezes? Ele estava à parte, se sentindo culpado, se sentindo separado, achando que tinha colocado tudo a perder. Quando ele ressuscita, ele diz assim, avisa os discípulos, mas procura Pedro onde está e avisa ele que eu ressuscitei. Porque quando Pedro recebeu o recado que ele também faz ainda parte, ele vai voltar para ser quem um dia ele era, em nome de Jesus. É importante que você anote isso e entenda isso, tudo bem? Quando ele ressuscitou de manhã cedo, apareceu ele, os discípulos ouviram, não acreditaram muito, ele apareceu inclusive a 2 outros discípulos. É a história do caminho de Emaús que a gente vai ler depois em outro evangelho. E finalmente ele apareceu, e apareceu mais uma vez para dar uma missão. Versículo 14. Ele apareceu quando os 11 estavam à mesa, censurou a incredulidade deles de coração, e ele deu a missão. Versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele já não tinha dito que era necessário que o evangelho fosse pregado em todas as nações? Agora ele dá um mandamento. Vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas não vai só com conceito, não vai só com blá blá blá. Versículo 17. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vão expelir demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Então vai, mas vai fazendo milagres, vai, mas vai no poder e na autoridade de Deus, vai. Ele disse isso, foi recebido ao céu, assentou-se à destra de Deus. E os discípulos pregaram em toda parte, versículo 20, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que maneira apoteótica e maravilhosa do evangelista Marcos terminar o seu evangelho. Que maneira sensacional de mostrar a missão vai ser cumprida. Ele passou pela cruz, sofreu, mas a cruz não acaba, a cruz não é o término, a cruz é o início. A cruz não é o final, a cruz é o início. Oh, que palavra maravilhosa, a cruz inicia a minha, a tua caminhada, a minha, a tua chamada, o meu e o teu ministério, através de sinais que nos acompanham. Tudo bem? Então Marcos termina desta maneira, mostrando que ele é o Filho de Deus, ele morreu por nós, mas nos deixou uma missão. Nos deixou um mandamento. É necessário que o evangelho seja pregado para todas as nações. Amém? Já terminamos 2 evangelhos, meu Deus, e agora vamos, na próxima meia hora dessa live aqui, introduzir o evangelho de Lucas. Vamos para a introdução do evangelho de Lucas. Quem foi Lucas e que Lucas é esse? Perceba que Lucas também não foi um apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele não foi um discípulo. Já temos 2 evangelhos escritos por pessoas que não foram os seus apóstolos, tanto Marcos como Lucas. Lucas, ele era um médico, então nós vamos ver os seus relatos das curas com bastante veracidade e até alguns com bastante detalhes. Os estudiosos entendem que ele usou o evangelho de Marcos também como base. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos, então ele só escreveu Atos, ele só escreveu o evangelho que leva o seu próprio nome. E com que intenção Lucas está escrevendo? Mateus apresentou Jesus aos judeus. Marcos, Jesus, Filho de Deus. Agora, Lucas, Jesus, o Salvador do mundo. Nós vamos ver agora, atenção para o termo bonito, a universalidade da mensagem cristã. Ou seja, não é só para o judeu, é para toda a terra. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele é o Filho de Deus, mas ele veio para salvar o mundo. Lucas, assim como em Atos, ele meio que direciona o livro, o seu evangelho para um cara chamado Teófilo, que você fala, cara, quem que é esse cara? Quem que é esse Teófilo? A Bíblia não registra muito quem ele é, não há muito indício. Há só um indício de que ele era uma pessoa proeminente, importante na sociedade, ao passo de ter um livro escrito. Quem ele era não dá para saber muito, com o indício da Bíblia aqui. Mas, na verdade, é um livro encaminhado para todo cristão. Minto, para todo ser humano. Aonde estiver, ao ler ele vai descobrir Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Então a gente vai ver Lucas com bastante detalhes na história, inclusive.
Detalhes que até então a gente não tinha visto, como por exemplo, ele começa falando de Zacarias. Zacarias, um sacerdote que servia no templo, ou seja, linhagem sacerdotal, tinha uma mulher chamada Isabel, porém Isabel não podia ter filhos no capítulo 1, versículo 7, ela era estéril. A Bíblia diz que um dia Zacarias está fazendo as suas funções sacerdotais, ou seja, está servindo no seu turno no templo, para queimar incenso, aparece um anjo do Senhor na direita do altar. Zacarias, versículo 12, fica muito perturbado e o temor dele se apodera de temor. E o anjo diz assim: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, vai dar luz a um filho e você vai colocar o nome dele de João. Então ele é visitado sobrenaturalmente e a sua mulher, que não pode ter filhos, ela vai gerar e o nome dele vai ser João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos vão se alegrar no seu nascimento. Esse João, versículo 15, vai ser grande diante do Senhor. Não vai beber vinho nem bebida forte, vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E por que esse João vai existir? Ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, irá adiante, ele vai à frente do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, para habitar para o Senhor um povo preparado, habilitar para o Senhor um povo preparado, ou seja, ele vem para preparar um caminho. Ele está falando de João Batista. Então ele está visitando Zacarias, e Zacarias, ele primeiro responde com a sua impossibilidade. Ele diz assim: calma aí, como que isso vai acontecer? Eu sou velho, minha mulher já é avançada em dias, nós já somos envelhecidos. Como que isso um dia vai acontecer? E o anjo diz assim: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Já imaginou você estar numa vigília do fogo e você recebe uma palavra profética, você fala: Senhor, como que eu vou saber que isso é verdade? Aí daqui a pouco você escuta: eu sou Gabriel, eu sou o que atende direto de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não mandei qualquer anjinho não aqui. Eu mandei o meu supervisor, meu mensageiro, eu sou o Gabriel. Tipo, você não sabe com quem você está falando. Eu assisto direto de Deus, essa mensagem é direta dele. Eu fui enviado para falar e para te trazer as boas novas, mas, contudo, você vai ficar mudo. Você não vai poder falar até o dia que essas coisas venham acontecer. Olha aqui, deixa eu pegar aqui o controle que deu uma calorada aqui no negócio, gente. Vamos lá. Olha que maravilha que ele está dizendo para nós. Ele está dizendo assim: a propósito de Deus são tão grandes que antes deles nascerem eu tenho que aprender a ficar quieto. Zacarias, fica quieto. Não fala nada, você vai ficar mudo. E nesse caso você vai ficar mudo porque você duvidou do Senhor. Mas também foi uma maneira de Deus preservar o que ia acontecer. Eu vou te preservar, você não vai contar. Acabou os dias do seu ministério e ele voltou para casa. Passou esses dias, presta atenção, versículo 24. Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: o Senhor me fez, olhou para minha vergonha diante dos homens. Presta atenção. Não há nenhum registro aqui que Zacarias tenha chegado em casa e nem por sinais tentado contar que Isabel ia engravidar, nem para a própria Isabel. Porque Deus não queria que a falta de fé entrasse no coração de quem quer que fosse. Zacarias, só faz tua parte, tá? Concebe com a tua mulher. Deixa que o resto eu faço. Só faz tua parte. Porque para mim, tá vendo aqui, não existe impossível, né? É isso. Não tem impossibilidade, não tem nada que você não possa viver. Ela engravida. Em paralelo, ele começa a contar que o mesmo anjo Gabriel agora recebe uma outra missão. Ele é enviado para a casa de uma mulher chamada Maria, desposada de José, virgem, ou seja, não tinha tido nenhuma relação com José, estava só prometida em casamento, noiva dele. Ele a visita e diz assim: se alegra, favorecido, o Senhor é contigo. Não temas, você achou graça diante de Deus. Você vai conceber, versículo 31, vai dar à luz a um filho, o nome dele vai ser Jesus. Ele vai reinar para sempre. O seu reinado não vai ter fim. O anjo está profetizando e Maria está pensando: calma aí, como que isso vai acontecer? Versículo 34. Se eu nunca tive relação com homem nenhum. A resposta é maravilhosa. O Espírito do Senhor vai descer sobre ti. E o seu poder vai te envolver como sombra. E o que nascer de você vai ser chamado Filho de Deus. Por quê? Versículo 37. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossível em todas as suas promessas. Não existe impossível. Tá comigo aqui? Não existe impossível. Isso que ele estava dizendo, tá? Inclusive ele está dizendo, só para que você saiba, tem Isabel também, que está grávida, tua parente, versículo 36. Mesmo sendo velha, ela está grávida, só para você entender. Maria, imagina a cabeça dela ter ficado girando. Então o que ela fez? Cara, eu vou rapidamente visitar Isabel, para ver se pelo menos ela me dá uma luz. Isabel está escondida em casa, 5 meses de gravidez, tá? Ela tá com fruto no ventre dela ali, tentando
falar com Isabel para ver se Isabel acontece. E aí vem a testificação. Deus nunca vai te colocar um impossível, não vai testificar, não vai dar sinais. É isso que ele está mostrando para Maria. Ela chega na casa de Isabel e fala: ô Isabel, ô de casa. Versículo 40. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Versículo 41. Quando esta saudação veio, a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel estava grávida. Maria está lá no começo da gravidez, não dá para ver que ela está grávida ainda. Quando Maria chegou: Isabel, a criança no ventre de Isabel, opa, dá uma mexida, ela fica cheia do Espírito. E ela exclamou, Isabel exclamou: bendita você é entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como que Isabel sabia que Maria estava grávida? Então aqui, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem a alegria ou a honra? Versículo 43. Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. Então Maria não precisou nem contar. Maria chega, cara, você nunca diga o que está acontecendo. Um anjo me visitou, disse que eu estou grávida, começando com os enjoo aqui, já fiz o teste no laboratório, não chegou o resultado, já devia estar uma confusão. Antes dela precisar explicar a história, Isabel já tem por revelação. Que honra é essa? Que a mãe do meu Senhor está vindo me visitar. Maria não precisava de testificação mais nenhuma. Mas Deus cobriu Maria com testificação para que ela não ficasse nunca em dúvida. Ela inclusive canta ao Senhor, porque imagina, pela primeira vez a gente vê o cântico dela agora de alegria, falando: Senhor, a minha alma se engrandece em ti, versículo 46 e 47. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Versículo 49, o Senhor é poderoso e fez grandes coisas, santo é o teu nome. Ela começa a falar o seu cântico e o que me chama a atenção, versículo 56. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. 3 meses, clinicamente falando, é o tempo quando uma gestação sai do risco. Então a noiva a mãe tem que estar guardada, não pode ter estresse, não pode ter esforço. Então até isso Deus fez. Maria, você está grávida? Os 3 primeiros meses eu vou te levar para conviver com alguém que já está um pouco na frente que você. Aí tem uma revelação, gente. Isabel estava grávida de aproximadamente 5, 6 meses. Maria estava no seu primeiro mês de gestação, nas suas primeiras semanas de gestação. Deus a fez visitar Isabel para que ela enxergasse lá na frente aquilo que um dia ela ia viver. Às vezes Deus vai te associar e colocar do lado de pessoas que são parte do teu futuro. Você vai olhar e falar: cara, parte do que essa pessoa está vivendo hoje, um dia eu vou viver lá na frente. Por isso Deus já me trouxe para caminhar junto com ela. Tá entendendo comigo? Parte do que ele está vivendo agora, um dia lá na frente eu vou viver. Então Deus me colocou para caminhar junto. Isabel estava ali como uma mãezona, dizendo assim: ó, esse enjoo aí eu já tenho, toma esse remedinho aqui, eu sei como é. Ah não, isso aqui é assim mesmo. Ah, esse desejo de comer melancia às 10 horas da noite, é assim. Ela estava vivendo fisicamente o que Maria também estava, mas ela estava um passo à frente. Ela estava alguns meses na frente. Deus estava no controle de tudo. Estão comigo aqui? Então nunca despreze as pessoas que Deus coloca ao seu lado. Nunca despreza teu líder espiritual, teu pastor, queira gastar tempo com ele, teu líder de ministério, teu líder de louvor, as pessoas ao teu lado, porque essas são pessoas que vão adicionar na tua vida. E muitas coisas que você vai ver no futuro, talvez essa pessoa esteja vendo hoje, ela vai poder te ensinar, vai poder caminhar contigo, tá comigo? João Batista nasce, ele nasce e o pessoal quer dar o nome dele de Zacarias. Isabel fala: jamais, de jeito nenhum, tem que ser João. Fala: como assim? Não tem nenhum João na nossa família. A tradição é que ou é o nome de um homem que já tem na família ou do próprio pai. Quando vão buscar Zacarias, Zacarias pega uma tabuinha, porque ele não podia falar, lembra que ele está sem voz ainda? E ele escreve: o nome tem que ser João. E imediatamente quando ele escreve isso, versículo 64, a sua boca lhe abriu e acabou o impedimento da sua língua, ele começou a louvar o Senhor. Então quando cumpriu a promessa, a boca abriu. Quando cumpriu a promessa, e aí ele pôde falar. Estão comigo? Zacarias também canta. Ele mostra o que iria acontecer e qual seria a bênção. Ele está dando uma bênção paterna para o seu filho João Batista. Versículo 76, você, menino, vai ser chamado profeta do Altíssimo, você vai preceder o Senhor, você vai preparar os seus caminhos, e o menino crescia, se fortalecia em espírito, e assim vai. Capítulo 2, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque é exatamente o que nós já lemos em Mateus, que é o nascimento de Jesus Cristo. Aconteceu um recenseamento, eles tiveram que ir para a região de Belém, para que a palavra do profeta fosse cumprida. Lembra, você, Belém Efrata, menor entre as milhares, de ti vai vir o Salvador. José e Maria vão para aquela região, não há onde nascer, eles acabam nascendo numa manjedoura. Versículo 7, não há muito detalhe, porque que não tinha vaga, não tinha espaço, nós sabemos isso. Ele nasce numa manjedoura, não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos avisam os pastores, aqui eles são chamados de pastores, os reis magos são chamados de pastores, eles chegam, os anjos inclusive fazem um coral, olha que lindo esse coral, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Eles vão visitar o menino,
Jesus Cristo cumpre a lei, no capítulo 2, versículo 21, é circuncidado. E aí um detalhe importante, ele é inclusive consagrado e apresentado no templo. E aí é legal esse capítulo você ler com calma depois, porque duas pessoas que sempre honraram o templo, agora vão ser honradas pelo Senhor. A Bíblia fala de um tal de Simeão, que sempre estava ali, e ele vê com os seus olhos, fala, cara, tipo, agora eu posso morrer feliz, porque eu vi a promessa se cumprindo. Ele pega o menino no colo. Uma outra mulher chamada Ana, uma profetisa, também vê Jesus Cristo. Deus honra no sentido de mostrar, eu vou honrar aqueles que estão cuidando da minha casa. Eles vão ter o privilégio de ver o menino. Tudo bem? Jesus começa a crescer em Nazaré, com força, em sabedoria e graça, versículo 40. Aí acontece a famosa cena, que você vai ler depois também com bastante calma, do versículo 41 ao 52. Deles um dia, aos 12 anos de idade, Jesus Cristo, eles em Jerusalém para cumprir os seus votos. Jesus dá uma sumida deles ali, fica falando na sinagoga com tanta sabedoria que todo mundo fica admirado. A família vai embora naquela confusão que deveria ser todo mundo viajando, passa 2 dias de viagem. Eles percebem, ah, meu Deus, cadê Jesus? Eles voltam, a mãe fala, onde você estava? Ele diz, eu estava aqui cumprindo a minha função na casa do meu pai. Os pais dele falam, volta com a gente. E ele se submete, versículo 51, eles era submisso a eles, e por isso crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Como é maravilhoso ver que o próprio Jesus Cristo se submeteu a processos, e porque se submeteu a processos, teve um dia que ele foi liberado para o ministério público, lá na frente, quando ele ia ser batizado. Mas aos 12 anos, ele, apesar de espiritualmente, obviamente, pronto, porque é Jesus Cristo, fisicamente ele tinha que se desenvolver, porque um garoto de 12 anos não tinha como andar fazendo cura, dizendo, eu sou o Messias, tinha que vir. Não tinha como, ele tinha que viver um processo. Então, às vezes, você pode ter o desejo, a vontade, achar que está pronto, e Deus vai dizer, espera o processo. Se submete ao processo. Lá na frente você vai ver que vai ser muito mais fácil. Já não vai ser fácil, mas vai ser muito mais fácil. Se com 30 anos para ele já foi difícil pregar e os fariseus quase matarem e o levarem para a cruz, imagine se fosse aos 12 anos. Tudo bem? Continua no capítulo 3, mostrando o surgimento de João Batista, como voz que clama no deserto. Lá o versículo 4 está nos mostrando, que estava preparando o caminho do Senhor, pregando frutos de arrependimento, dignos de arrependimento, dizendo que o machado estava posto na raiz, versículo 9, que as pessoas deveriam vir. Mas ele mostra no versículo 16 que o batismo dele é limitado. Eu batizo com água para arrependimento, mas está vindo alguém mais poderoso do que eu não posso nem amarrar a sandália dele. Ele vai batizar vocês com o fogo. Uma parte bem pequena, Lucas guarda para o momento do batismo, só 2 versículos, 21 e 22. Ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, rapidinho, e ele já coloca a genealogia de Jesus Cristo, mas é interessante que ele coloca a genealogia ao contrário. Então, de José, ele vai voltando para trás. E aí, pessoas falam até de uma discrepância, porque é José, filho de Eli, mas quando você vai pesquisar, não é o nome do pai dele. Então, acredita-se que ele está falando José, filho de Eli, mas na verdade Eli era pai de Maria, tá? Então, é como se fosse uma linhagem da família de Maria, já que Mateus apresentou a linhagem através de José. Capítulo 4, outro trecho também já conhecido, bastante conhecido, a tentação de Jesus Cristo. Ele é levado depois do batismo para 40 dias no deserto. 40 é o número bíblico, número do judaísmo, para transição, para ciclos. Então ele cumpre uma transição, ele passa pelas 3 fases, lembra que eu te falei? A concupiscência da carne, que é você vai, come o pão que está com fome, a soberba da vida, se joga aí de cima porque você é Deus, ou então a concupiscência dos olhos, me adora se eu te der tudo isso aqui. E Jesus bate e responde tudo na palavra. Satanás não tem como vencer, porque na palavra ele nunca vai vencer, não é conceito humano, é palavra. Então Jesus volta para Galiléia e começa sua missão. Começa a ministrar nas sinagogas, etc. Até que ele volta para um grande dia para ministrar em Nazaré, na sinagoga. E aí a Bíblia, pela primeira vez, mostra o que ele ministrou. Ele pega o trecho lá e lê o profeta Isaías 61. Versículo 18 do capítulo 4, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação, para colocar vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Fecha o livro, devolve para o assistente e senta. E todo mundo, cara, o que está acontecendo? Ninguém estava entendendo. Ele fala assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ele está na cidade dele achando, cara, a galera vai me reconhecer. Todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras, mas perguntavam assim: cara, não é esse o filho de José?
Você não é o filho do carpinteiro? Como que ele está achando que ele vai cumprir essa palavra? Jesus, quando escuta isso, ele diz assim no versículo 24, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. É verdade, desde Elias, que foi lá ser honrado em Sarepta pela viúva, desde Naamã, que era o sírio, não era judeu, que foi honrar o profeta Eliseu, infelizmente o profeta não é honrado na sua terra. Então, de novo, lembra que ele está falando que Jesus Cristo agora está mostrando que ele é o Salvador do mundo? Então Lucas está sutilmente começando a entregar, calma aí, não é só sobre os judeus. Quando ele fala isso, a galera fica tão brava que leva ele para um monte para jogar lá para baixo. Os judeus queriam jogá-lo, já matá-lo. A Bíblia diz no versículo 30 que ele simplesmente sai no meio da multidão e vai embora. Porque não era o tempo dele. Estão comigo? Ele volta para Cafarnaum, um homem possesso do Espírito. Olha o que diz para ele assim, versículo 34. O cara está endemoniado. Ele diz assim, o que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Você veio nos perder? Eu sei quem você é o santo de Deus. Olha que coisa, ele acabou de vir de um cenário onde os judeus não reconhecem quem ele é, e ele está mostrando até o diabo reconhece quem eu sou. Então o fariseu, ele está atrás na linha de revelação até do diabo. O diabo sabe mais que o fariseu, porque o fariseu enxerga só a lei. É isso que a Bíblia está mostrando, tudo bem? Aí, na sequência do texto, a sogra de Pedro é curada. Mais uma vez, ele já tinha dito isso em Mateus, em Marcos, e está dizendo em Lucas de novo. A sogra de Pedro é curada. Muitas outras curas começam a acontecer. Jesus vai ficar num lugar deserto, porque isso vai mostrar que era uma base, era um praxe no ministério de Jesus Cristo. Lá está ele no lugar deserto, as multidões o procurando, foram para junto a ele, falavam, não nos deixa quieto, mas ele sempre tinha o seu local de reserva. Está comigo? Então Jesus não era movido pela multidão, que dizia, não deixa a gente sozinho de jeito nenhum. Tem momentos que ele ficava sozinho, porque ele precisava se reabastecer, ele precisava buscar, e até fisicamente ele precisava descansar. Fisicamente, por ser Cristo, ele não precisava, mas ele está estabelecendo padrão. Você está entendendo comigo? Também é necessário descanso. Versículo 5, mostra a pesca maravilhosa. Então é um insight, um detalhe que a gente não tinha lido até então, de como tinha sido o chamado dos discípulos. Antes era só, Jesus Cristo passou, viu os irmãos lá pescando, lavando rede, chamou, eles foram. Mas agora vai mostrar o bastidor do que aconteceu. E o bastidor era esse. Ele chega na região ali do barco, versículo 3, pede o barco de Simão emprestado. Simão não tinha pescado nada, estava lavando a rede. Ele começa a ensinar do barco. Então Simão devia estar pensando, cara, esse cara folgado, eu tô aqui lavando o barco, já tô frustrado, que eu não pesquei nada, e ele ainda pede meu barco. Jesus prega, quando termina de pregar, ele diz assim, pode lançar a rede, pode pescar. O pescador experiente pesca de noite, na madrugada, não pesca de dia, quando os peixes já não estão mais lá. Ele fala assim, Senhor, tudo bem, né? Eu já trabalhei a noite toda, versículo 5. Aí não apanhei foi nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Então o que Jesus fez? Você vai me conhecer primeiro. Você vai ouvir, porque inclusive eu vou pegar teu barco emprestado, você vai poder ir embora. Você vai ouvir minha pregação, você vai ouvir o que eu tenho para dizer, você vai ser tão impactado com a minha pregação, quando eu acabar, eu vou te dar uma ordem que foge do natural e você vai obedecer mesmo sem me conhecer. Foi isso que aconteceu. Ele lança a rede e pesca. Quando ele pesca tanto, numa hora que não era comum, quando ele vive esse milagre, não tinha como ele não aceitar a chamada. Olha como Jesus é maravilhoso, cheio de estratégia, inteligente. Ele chama, vem, agora vocês vão ser pescadores de homens. Simão se prostrou e falou, Senhor, eu sou pecador. Não temas, agora você vai ser pescador de homens, versículo 10. Então ele chama, esse é o momento que ele chama Pedro, André, Tiago e João. A gente lembra dessa história. Na sequência, logo na sequência disso, ele já começa suas curas. Ele cura primeiramente um leproso, que é aquele que chega e fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele diz, eu quero, seja curado. Ele é curado. Acontece um milagre. Ele cura um paralítico em Cafarnaum. Lembra aquele que não... de novo aquela referência daquele que trouxeram até ele pelo telhado, estava lotado, eles abrem um espaço no telhado lá, colocam um paralítico na frente dele, e ele vai um nível além, porque ele diz assim, Deus, perdoados estão os teus pecados, filho. E os fariseus, olhando a situação, ao invés de se admirar com a fé daquele homem de ter vindo pelo telhado, falam, como assim perdoar pecado? Ele diz, o que é mais fácil? Só falar subjuntivamente, perdoa pecado ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que eu sei e que eu posso perdoar pecado, levanta e anda. O cara levanta e anda. Mais uma vez ele faz uma rápida menção da vocação de Levi, que é Mateus, de trás da mesa da coletoria. Levi, inclusive, promove um jantar só com publicanos e pecadores. Os fariseus, mais uma vez, ficam só julgando. Jesus tem que ter uma paciência com o fariseu. E ele fala, cara, eu sou médico, eu não vim para saudável, eu vim para doente. O médico não precisa de saudável, precisa de doente. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento.
De novo começam as mesmas coisas, as mesmas questões que a gente já leu, eles questionando Jesus sobre o jejum, se deveria jejuar ou não, por que não jejuavam. Jesus dizendo assim, cara, o noivo está na casa, vocês não precisam de jejum agora, porque o jejum era de contrição, era arrependimento, era choro. Eles estão dizendo, é hora de festa, aproveitem o tempo que eu vou estar com vocês. Mais uma vez, inclusive, ele mostra que ele é o Senhor do sábado. Os discípulos colhem espigas para comer num sábado, a galera vai questionar, ele fala, cara, eu sou o Senhor do sábado. E para mostrar que eu sou o Senhor do sábado, ele no próximo versículo 6, do capítulo 6, ele cura um homem com a mão ressequida num sábado. Num sábado ele cura. Para mostrar que ele podia, que ele estava acima da lei, das delimitações de dia, que não tem dia, que não tem hora específica para Deus fazer milagre. É isso que ele está mostrando. E aí, importante você notar no versículo 12 do capítulo 6, como Jesus Cristo escolhia, antes de uma grande escolha, qual que tem que ser o nosso processo? Porque a Bíblia diz, então ele se retirou do monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando ele acordou, amanheceu, versículo 13, ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, porque discípulos até então, quando a gente escuta, não são os 12. Estão comigo? Discípulos é a multidão que começou a segui-lo. Devia ter, sei lá, quantos seguindo Jesus Cristo fielmente. Ele passa uma noite orando para dizer, Senhor, de toda essa galera que está aqui comigo, quem são os 12 que eu vou trazer para perto e vou treinar? Ele passa uma noite orando. Quando ele amanhece, ele chama todos os discípulos e ele escolhe só 12 para dizer, agora eu vou tratar vocês aqui de perto, vocês vão ser o meu primeiro time e desse time eu vou fazer uma revolução na humanidade. Mas a base começou com oração. Então não era a amizade, influência, era oração. Aí é um pequeno registro do que foi o Sermão do Monte lá de Mateus 5, então não vou nem ficar atido nele, que é a partir do versículo 20 ao 23. Ele vai mencionar de novo, eu já comentei com calma no capítulo 5 de Mateus, então é só você voltar lá. Ele começa falando dos ais, ai daquele que faz aquilo, aquilo outro, também falei em Mateus, porque é a sequência igual. Ele fala do amor ao próximo, de novo um conceito que já tinha usado em Mateus, dizendo assim, cara, se você só ama se você só quer conviver com quem você ama, que recompensa tá? Na verdade, a gente tem que amar os nossos inimigos e emprestar sem ver nada em troca, versículo 35. Tudo bem? Aí ele vem falando do juízo do homem, que a gente não julgar para ser condenado. Na verdade, a gente tem que dar boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, versículo 38. A gente usa muito esse versículo na hora da oferta, mas na verdade ele está falando de não julgar, de dar boa medida para as pessoas. Se a gente der generosamente amor e cuidado, a gente também vai receber. É isso que ele está mostrando. Pode um cego guiar outro cego? Não. Ou seja, não tenta só no conceito dos homens. Você está olhando o cisco no olho do teu irmão, está esquecendo um pedaço de madeira que está no teu. Não ande em julgamento. Ele está falando diretamente para o fariseu. Ele diz, julga pelos frutos. A árvore boa não tem como dar fruto mal e a mal não tem como dar fruto bom. Tudo bem? Aí ele vai mostrar, principalmente em Lucas agora, como o evangelho vai chegar para pessoas de fora. Então, primeiro, o centurião. O centurião é curar do seu servo. O centurião é um soldado romano. E quando Jesus está chegando na sua casa, o centurião, capítulo 7, ele diz assim, cara, nem entra na minha casa, nem vem na minha casa, porque eu também sou homem de autoridade, só dá uma ordem e vai. Jesus se admira tanto dessa fé que fala, nem em Israel eu encontrei essa fé, e o servo do centurião é curado. Aí há um outro registro que quando ele está chegando numa cidade chamada Naim, ele cruza com um cortejo de morte, mais uma vez ele quebra uma tradição, porque ele toca no esquife, ele toca na morte, e a morte vira vida, e o filho daquela mulher ressuscita. Então Jesus Cristo vai quebrando paradigma por paradigma. João chega e fala, cara, você é o que tinha que vir? Ele nem responde, ele fala para João, tá, os milagres estão acontecendo, os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, leprosos estão purificados, aos pobres está sendo anunciado o evangelho, como se dissesse, já chegou. Vai voltar de novo o texto que a gente já leu, então que eu não vou me ater, da mulher enxugando os pés de Jesus Cristo com perfume, perdoando seus pecados. Capítulo 8 mostra um pouco das mulheres que seguiam Jesus no ministério. E aí, por último, para a gente terminar o capítulo 8 e amanhã eu falo 9, ele vai falar das parábolas. Parábola do semeador, parábola que explica a parábola da candeia, cura endemoniados, acalma tempestades, tudo que a gente já viu, Jesus Cristo começa a fazer os seus milagres. Hoje foi aceleração no final aí, porque tem muito milagre, mas muita coisa repetida dos outros evangelhos que a gente já viu. Amanhã eu vou retomar com calma o final do capítulo 8, começar o capítulo 9 e vamos terminar o evangelho de Lucas amanhã, se eu não me engano. Tudo bem, gente? Que Deus te abençoe.
te guarde. Faltam 45 segundos, então dá para eu ver aqui. 45 segundos dá muita coisa. Isso, 40 agora. Amanhã nós vamos de Lucas 10 a Lucas 23. Vamos quase chegar ao final de Lucas. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua casa. Nos vemos amanhã na leitura bíblica, amanhã dia 82. É necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. Que Deus nos levante em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz de Cristo.